estamos de volta com o Despertar da Consciência com Sebastião Camargo. Sebastião, o tema de hoje é o conhecimento como base do desenvolvimento, e no bloco anterior você estava dando até exemplos das leis né, que os homens criam, e que existem pessoas que realmente são corretas e algumas não, enfim. Eu queria que você fizesse um paralelo e explicasse na sua visão como, porque muitas pessoas falam, não vai ser julgado na lei dos homens, vai ser julgado pelas leis divinas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, a lei divina é a lei natural, que rege todas as coisas, não só as coisas do plano espiritual, mas do plano material também. Segundo a questão 621, essa lei estaria escrita na consciência. A questão 625, alguém que realmente se tornou essa lei, Jesus. E nós vemos que um átomo, para que ele se construa ou se componha a partir de elementos anteriores, ele precisa de obedecer certas leis. Então, a lei de atração, a lei de repulsão, a lei de gravitação, porque a força nuclear vai unir os elementos subatômicos para a formação do mesmo. Ele precisa da interação fraca ou da força fraca para dissociar parte dele próprio para que haja uma promoção, para que haja um crescimento. E outras leis, como a lei do magnetismo, para unir os átomos na formação das moléculas, para que ele possa crescer experienciando com outros seres. Então nós vamos vendo que cada experiência que ele tem como átomo, ele grava o comportamento daquele contexto na sua consciência. Ele sabe se comportar como átomo. A ponto de colocarmos um fragmento da obra de Alice Bailey, um livro, chamado A Consciência do Átomo. Então ela diz que um átomo ele tem noção de como se comportar em relação aos seus elementos constituintes e a relação que ele deveria ter, que ele tem, na realidade, com outros elementos. Então, ele tem consciência da lei que rege o seu mundo interno, e se ele não as respeitar, ele se desorganiza internamente, e dele com o ser que está externo. E nós vemos isso em relação ao átomo com uma molécula. O comportamento que ele precisa ter para participar da formação de uma molécula. E, ao mesmo tempo, o relacionamento dessa molécula com outra molécula. E essas experiências vão sendo gravadas a nível atômico, molecular, celular, a nível de órgãos, a nível de sistema, a nível de corpos. E a síntese que nós chamamos de consciência, o espírito, é a soma de tudo isso. Desde o corpo físico, aos universos perispirituais, ao universo mental, até a consciência, a essência dessa consciência em si, todos eles passaram pelo mesmo caminho e aprenderam as mesmas experiências. Então, essa síntese consciencial que somos é o que nós chamamos a lei de Deus em nós. Então, quem julga em sentido das leis divinas não é Deus. Não tem um tribunal. O tribunal é em nossa consciência. Nós sabemos se violamos as leis ou não. Porque nós sabemos, por exemplo, quando somos pegos pelas leis humanas que são falhas, que criam padrões, se nós desenquadrarmos aqueles padrões, já seremos punidos, que a lei deveria ter um caráter educativo, primeiro, e em segundo plano, se fosse o caso, punitivo, mas na maioria das situações ela já chega como punição. Então nós não vemos isso no caráter da lei humana, está muito precário ainda, que deveria ser mais educativa do que punitiva. Mas por conta do estágio evolucional do ser humano, ainda não foi possível isso, mas eu creio que em breves dias será. Agora, as leis divinas estão gravadas como síntese na nossa própria consciência, e quando eu desencarno, por exemplo, não é Deus que vai vir julgar o que eu fiz e o que eu não fiz. Sou eu, segundo a minha consciência, que vou fazer o plano ou a comparação entre o que eu prometi e o que eu fiz. Entre o que eu fiz e aquilo que prejudiquei ou não o meu semelhante. Então, essas leis divinas, elas não vão esperar um dia determinado para ser aplicadas, de acordo com a minha lucidez. Por exemplo, se eu percebo, como numa época, eu estava trabalhando num ambiente de uma casa espírita que fazia um trabalho X, mas durante aquele atendimento, que era chamada assistência espiritual, o público ficava meio desinquieto, meio turbulento dos barulhos. E eu falei para o dirigente que deveríamos arranjar uma pessoa, porque eu estava lá junto
na ação para acalmar o povo, uma leitura, uma explanação do Evangelho, para entretê-los. Falou, excelente ideia. E eu caí na besteira de perguntar quem seria. Sobrou para você. Você acabou de se apresentar, foi você que viu o problema. Então, quando eu vejo algo e falo que é um problema, eu que estou apto, eu que vi. Então, a lei naquele momento está pronta para ser, né, acionada em mim. Porque se eu vejo o defeito em você, na realidade, para você aquilo é uma virtude. O defeito está em relação ao estágio que eu atingi e percebo que agora jogar batatinha no lixo seria um vício, seria um crime. Sim. Mas para você, você comprou com seu dinheiro, está tudo Isso certo. é normal. Está perfeito. Então não adianta eu querer mudar o seu comportamento. Eu vou mudar o meu comportamento. Porque se eu me comportar sem acusar os outros, eu consigo mudar os outros sem agredi-los. Porque o exemplo de um afeta o conjunto. Então, quando eu mudo, quem está à minha volta muda mesmo a contragosto. Quem teve contato direto com Jesus nunca mais foi o mesmo, porque ele muda a estrutura de qualquer um que aproxima da sua vibração. E hoje, sabendo que ele está em tudo, e a pessoa que assim se comporta, nós vamos ver que a lei, conforme um juiz amigo, ele percebe, por ser espírita, que a pessoa que cometeu o crime talvez não seja aquela que está nos bancos dos réus. Que aquele médio desavisado que abriu uma frequência que alguém entrou e deu uma ordem e ele executou, talvez não seja ele. Fala, mas quem eu estou julgando afinal? Esse corpo, esse ser, essa personalidade ou quem de fato o influenciou? Porque tem uns que percebem nitidamente que ali não está o elemento. Não sei se você já presenciou seres que cometem crimes bárbaros. No momento que ele está sob a ação ou a hipnose desse elemento ou conteúdos dele bem violentos, ele está frio. Eles têm até um prazer de ter feito aquilo, ele não está nem aí. Só que de repente aquele mecanismo, aquele impulso sai, ele volta a si e aí já começa a chorar e se arrepender do que fez. Aí ele cai na consciência. A consciência, como um tribunal, vem à tona e mostra que o ato foi equivocado. Então, por isso, entendendo esses mecanismos, nós vamos ver que existe injustiça, sim, em relação às leis humanas. Só não existe os injustiçados em relação à lei divina. Porque o que foi punido pela lei humana, em relação à lei divina, ele não é um inocente, entre aspas. Ou, no mínimo, se ele não se revolta, é alguém que escolheu passar pela situação para dar um exemplo para a humanidade, por exemplo. Dei uma atropelada nas palavras, mas seria isso. Sim. Então, eu não tenho nada a temer segundo as leis. Jesus, um exemplo clássico. Então, o que tinha Jesus para passar pelo que passou? Mas ele escolheu passar para acordar a humanidade. Então, Jesus não escolheu morrer na cruz para nos salvar. Ele foi assassinado a sangue frio. Isso é um fato. Ou não é? Está na história. Sim. Então, se ele escolheu morrer para nos salvar, por que não estamos salvos? Sim. Se ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, por que estamos enfermos e doloridos até hoje? Então, é um fato que ele não foi compreendido naquele momento, pela maioria, e eles resolveram crucificar, achando que matando a forma, mataria a mensagem. E eles quebraram o vaso, só que o perfume se espalhou, aí a coisa ficou muito mais ampla do que sintetizada naquele pequeno vaso que é o corpo de carne. Sim. Então, entendendo as leis humanas e buscando a compreensão mais ampla das leis divinas, nós vamos aproximando essas leis, como vários acadêmicos, tanto na área do direito, né, na área do judiciário e até do legislativo, eles já estão... aqueles que estão mais atentos a essas leis divinas, estão provando e vivenciando, já estão criando mecanismos para que elas sejam mais justas a cada passo. E espero que em breves dias, o mundo de regeneração está aí, o bem vai predominar, não vai mais haver necessidade das leis humanas, mas a regência global, a nível de comportamento humano e espiritual, somente será da lei de amor, justiça e caridade. Mas você acredita aqui na Terra, Sebastião? Aqui na Terra, em breves dias. Mas para a eternidade, breves dias pode ser daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. O processo é para que acelere muito a partir do ano 2019
E no ano 2050 já não teria no planeta Terra ninguém que desrespeitaria a lei divina. Todos agindo com solidariedade, mas pode demorar, pode chegar até o ano 2400. Mas isso nesse milênio vai ocorrer onde o bem vai predominar totalmente. Onde a lei que vai reger todo o planeta vai ser a lei de justiça, mas a lei que nós chamamos de evangelho e não mais a lei dos homens. Mas quando a gente lê no Evangelho, por exemplo, né, que a Terra é um lugar de expiação, E né, de provas. e de provas, né, e que a felicidade não é deste mundo, né? Como que a gente encara, então, quando você diz que... Para quem leu só isso de só Kardec li... e não leu Obras Póstumas, por exemplo, em Obras Póstumas ele já mostra que a felicidade pode e deve ser deste mundo também. Então, no Evangelho, porque a doutrina é dinâmica, é uma doutrina viva e progride por evolução, como mostra o próprio Kardec e Leon Denis. Então, em Obras Póstumas já vemos notícia, como está no livro também, que a felicidade pode ser deste mundo. Se obedecemos às leis divinas e alteramos pelo nosso comportamento as leis humanas, se nós somos cidadãos acima da lei, não é porque todo mundo faz que eu devo fazer, por mais que eu tenha direito de fazer. Então, se eu já tenho consciência dessas leis divinas, por mais que a lei humana me autorize a fazer, eu já me recuso a fazer de tal forma. Por mais que eu tenha direito de todo aquele alimento, se eu vejo alguém passando fome, eu tenho o dever de dividi-lo com o outro, porque isso é um dever moral, não deixar o meu irmão morrer de fome. Então, por mais que eu tenha direito de certas condutas, se eu tenho já mais viva essa lei divina, se eu já estou mais para o mundo de regeneração do que para expiações e provas, se eu não quero mais viver sendo gerenciado por esta dor, por esse mecanismo enfermiço, e eu vou me comportar de uma maneira saudável e eu vou perceber que a felicidade pode e é desse mundo também. Olha isso aí. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma conversa gostosa com o Sebastião. Até daqui a pouco.